o doutor Camilo Rulieri, que dá aquele puxão de orelha, porque tem que parar. Olha, ele foi tão incoerente naquela fala, porque ele critica quem judicializa as ações do Vasco e dá guarida a quem judicializa as ações do Vasco. Os templários entraram com uma ação tentando validar o dia 14 e validar o dia 7, coisa que eu concordo plenamente com ele. Acho que o argumento e a ação é muito bem fundamentada. Maurão, grande Maurão. Isso é sangue bom. Isso, grande Maurão. Grande amigo que o Vasco me deu. E não conheço pessoalmente. Vocês estavam falando antes aí da live. Eu já faço live com o Maurão há pelo menos uns 7 anos. E não tenho tido o prazer ainda de conhecer esse homem de 1,90 m, rapaz. O homem é bonito, é alto, é um galã. Maurão é um galã desse Blumenau. Um abraço, Maurão. Então, o que aconteceu? O que nós tivemos ali naquele dia? Nós tivemos o seguinte. Primeiro, os templários pediram e o doutor Paulo Roberto. O que aconteceu? O doutor Paulo Roberto, o templário faz 4 pedidos, se eu não me engano. Estou falando aqui em tese, eu não tenho mais esses dados muito bem. Posso estar enganado em alguma coisa ou outra, mas o espírito é esse. Os templários pediram 4 coisas ao doutor Paulo Roberto. Que ele suspendesse a posse, que ele, liminarmente, que ele suspendesse a posse, que ele intimasse a Elege Online para que apresentasse o mapa de votação, grande Fabiano, que os amigos vieram aqui assistir, que ele anulasse o dia 14 e outro pedido lá. Desses 4 pedidos, o doutor Paulo Roberto concedeu 2, que foi suspender a posse. Olha só, dos 4, liminar, o doutor Paulo Roberto concedeu 2. O que aconteceu? Dessa decisão do doutor Paulo Roberto, que concedeu 2, os templários recorreram, porque eles queriam os outros 2. Entenderam? Eles pediram 4 coisas, só ganharam 2. Eles recorreram para pedir mais 2, certo? Sim. E o Lorde das Trevas, o Vasco, que não tem nada a ver com o Lorde das Trevas, o Vasco é uma instituição maravilhosa, mas o Vasco, com o chefe da caterva, todo mundo recorreu contra em relação à decisão da posse, a questão da posse, para que fosse dada a posse. Isso é levado no plantão, mais uma vez, um assunto que não é de plantão, é analisado no plantão, contra as regras do CNJ. Tudo bem, equívocos acontecem. Engraçado que o equívoco é sempre para um lado, nunca é para o outro. É que nem banco. Sempre quando erra para menos, nunca erra para mais para ninguém. É impressionante. Mas os equívocos acontecem. E aí, eles entram com um agravo. Esse agravo, então, é distribuído depois do plantão, é distribuído para o doutor Camilo Rulieri, que é o relator dos agravos. E vejam bem aí qual foi o problema do doutor Camilo Rulieri. O doutor Camilo Rulieri tinha uma decisão de agravo que, se ele defere, vamos entender, torcedor do Vasco, eu não estou aqui, o doutor Camilo Rulieri foi o que botou o Roberto Dinamite em 2008 na cadeira. A decisão foi dele. E o doutor Camilo Rulieri, que dá aquele puxão de orelha, porque tem que parar. Olha, ele foi tão incoerente naquela fala, porque ele critica quem judicializa as ações do Vasco e dá guarida a quem judicializa as ações do Vasco. Olha que incoerência. Quer dizer, a fala dele é uma, mas a prática dele é outra, completamente diferente. Ele incentiva você a judicializar. Porque todo mundo que judicializa, ele dá guarida, pô. Quem judicializou a eleição do Vasco está ganhando tudo na justiça. Tudo. Então, como é que a Justiça do Rio quer reclamar de que judicializam a eleição do Vasco? Se ela é a primeira a se meter no Vasco. Quem deu superpoderes ao Lorde das Trevas para fazer uma eleição fraudada virtual? Foi a Justiça do Rio.
Quem validou a urna 7? Foi a Justiça do Rio. Quem botou o Roberto Dinamite na cadeira? Foi a Justiça do Rio. Aí vem ele, porque, pô, mas o senhor só dá ganho de causa que entra na Justiça, pô. Estranhamente, sempre o mesmo grupo. E aí, mas eu entendo que ele, apesar dessa minha crítica dura e veemente, mas respeitosa, que para mim ele foi extremamente coerente nessa fala, mas entendo que ele, tecnicamente, estava numa encruzilhada muito difícil. Porque, veja bem, você tem o processo do Lorde das Trevas, em que o Monteiro e o Múcio estão, que existe uma decisão de um colegiado dizendo que o dia 14 vale. A decisão está errada, mas ela existe. Como é que o desembargador ia dar um voto agora divergente desse aqui? O que ia valer? Ele não pode, pô. Ele, com certeza, ele já disse que no pensar dele, a eleição estatutária foi a do dia 7. Só que ele perdeu. Então ele falou, pô, como é que eu vou dizer de novo aqui? Quer dizer, isso passou, ele não disse isso, mas certamente ele falou, como é que eu vou agora invalidar uma coisa que o colegiado já decidiu ser válida? Liminarmente, nós estamos falando de uma liminar. Não se entrou no mérito da ação. Inclusive, ele pede o julgamento de mérito. Ele pede a análise do mérito. Entendeu? Então, tecnicamente, eu sabia que seria uma decisão muito difícil, porque causaria um transtorno jurídico. Você ia ter uma decisão num processo dizendo que o que vale é dia 14 e outro, no outro processo dizendo outra coisa, sendo que é a mesma turma. Não tinha muito sentido isso. Então, liminarmente, foi mantida uma tendência da turma, que pode mudar na análise de mérito. Eu já vi 300 milhões de casos em que a liminar é deferida e no mérito ela é indeferida. 300 milhões de casos. Só que o problema nosso é que essa caterva que está lá vai usar todo tipo de estratégia para prorrogar o exame do mérito. Porque eles sabem que eles são tão safados que eles sabem que no mérito eles pedem que eles fizeram coisas erradas. Eles têm plena consciência. Para vocês terem uma ideia, eles tinham que pagar R$300 de custas. Estou dando um exemplo. Aí o que eles fazem? Eles pagam 200. Para quê? Para o cartório ter que intimar, para que eles paguem a diferença. Só que nisso, eles ganham um mês. Então, eles vão usando essas artimanhas, porque essa artimanha, quando é que eu falo, porra, é paixão. Não se usa artimanha com paixão. Paixão se usa artimanha com outra coisa. O advogado, parabéns aos advogados, ele não vai me crítica. Eu estou falando dos vascaínos, que estão... Vascaínos não, eles não são vascaínos. Eles são qualquer coisa, menos Vasco, aquela caterva que está lá. Mas esses caras que se disseram Vasco e que tanto fizeram para entrar no poder, usam todo tipo de artimanha para dificultar a análise do mérito. Para acontecer o que aconteceu com a urna 7, que hoje, depois de anos, 4 anos após a confusão, a justiça diz que a urna 7 era válida. Porra! Entendeu? Então é uma vergonha, cara. É uma vergonha, mas não acho. Aí voltando, você faz uma pergunta, eu viajo na pergunta, me desculpa, eu falo. Não, mas... Não, pô, a explicação tem pra galera entender, foi bacana isso daí que você falou. Eu não acho que a decisão, e não esperava muita coisa em relação àquela decisão que tanta gente criou expectativa e tal. É isso, por conta desses motivos que eu expliquei.